E o que você tem que fazer? Você precisa fazer o seguinte: você precisa treinar seu cérebro para não se emocionar. Qual o problema de todo mundo com as perguntas? Você não consegue desenvolvê-las porque você se emociona muito rápido. Então, quando a gente começou a discutir, por que você perdeu? Você estava indo bem. Na hora que você foi crescendo para cima de mim, eu fui dando uma cutucada para abalar a emoção. E aí você foi ficando... Aí você baixou a cabeça e desistiu. Não se importe com absolutamente nada do emocional. Escute apenas uma palavra que o interlocutor está falando. E aí você vai voltar uma pergunta com aquela palavra. Quando você manda a pergunta, eu pego uma pedrinha, põe de volta no estilingue. Qualquer fala sua da resposta, eu cato só um pedaço. No fundo, eu não ouço tudo que você fala. Eu ouço uma palavra. É o suficiente para eu não me emocionar e devolver pergunta para você e pôr a pressão para o seu lado. Então, na hora que você está fazendo pergunta, o que você tem que fazer é devolver a pergunta o mais rápido que você puder. É como se fosse uma batata quente. E aí você só pega uma única pedrinha. O que te faz feliz? Em que área que você quer saber? Primeira coisa que ele acabou de fazer foi cortar energia. Brilhante. Quando eu pergunto qual que é, o que eu te perguntei? O que me faz... Para, moço. Ai, vocês querem ajudar o cara? Eu fiz a pergunta para ele, ele não estava nem lembrando. Presta atenção, o que aconteceu? Isso é uma técnica. Eu perguntei para ele, o que eu te perguntei? Ele nem prestou atenção. Eu só falei assim: o que te faz feliz? Ele meteu uma poda na energia. Qual hora você quer saber? O que aconteceu? Voltou a pressão para mim. Eu falei: na piora, vai, na piora da sua vida. Não sei o que é a pior área da vocês estão aqui na frente, vocês viram o rosto dele? O rosto dele aí, eu sei, mas eu tenho que sair disso. Socorro. O que aconteceu? Começou a afetar as emoções dele. Um dia eu estava sentado com o Giba, e aí ele tá bonitão, eu falei: qual foi a pior coisa, pior derrota da sua carreira? Aí ele: foi quando eu caí no doping, usei droga, não sei o quê, Aí depois passou, mano, ele no camarim: Marçal, como é que você me faz aquela pergunta, mano? Eu falei: era só você meter uma pergunta de volta. Quando alguém te perguntar qualquer coisa, imediatamente arma uma pergunta de volta. Se você treinar seu cérebro e ficar afiado, de jeito, você vai me emocionar nunca mais. Então a pessoa começa a perguntar, eu estou nem aí, eu meto a pergunta de volta. Como que eu faço a pergunta? Anota aí o código dessa pergunta top, chama pergunta top, anota aí. O que é a pergunta top? Vocês vão cair para trás. Pergunta top significa pergunta do topo, a primeira que vier na cabeça. Estou falando sério. Sim, só que ela vai revelar seu nível de maturidade. Tá bom, vamos negociar. Alguém quer negociar comigo aqui alguma coisa? Sim ou não? Bora. Então vamos lá. Vamos aprender a negociar comigo. Eu nunca vou falar de negócio com você antes de 5 minutos. Alguém pergunta por quê? Porque eu só vou ficar fazendo pergunta aleatória, você não vai entender a minha motivação e vai entregar tudo que eu preciso, que são seus drivers. Nós não ficamos treinando o dia inteiro drive mental? Desde cedo, sim ou não? O que eu preciso saber para conhecer a pessoa? Os drives que ela carrega. Eu sei se você tem dinheiro, não é pelo extrato da conta bancária, porque você pode fraudar no Photoshop. Eu sei quanto você tem de dinheiro pelos drives que você faz, que você carrega. Eu sei o seu nível de network pelos drives que você tem. Eu sei tudo sobre você pelos drives que você carrega. Então, para que eu vou querer comprovação? Eu acho bom quando o cara está mentindo para mim. Eu vou te mostrar. Aí, se eu falar: mostra, peraí, deixa eu achar. Ih, não estou achando. Eu já sei como que é. Eu já sei que ele está mentindo. Aí eu falo para ele ficar em paz. Não, fique em paz, cara. Não precisa mostrar nada para mim, não. Aí eu vou caçar outro drive. Eu vou caçando outro drive. Você quer saber como é que faz para pegar a mentira? Sim ou não? Pergunte coisas aleatórias que a pessoa não está no sistema de defesa dela, ela vai falar um não. Ela fala não, do jeitinho, sempre puxando a boca, é o jeito dela. Não, o não de verdade dela é o não assim, ó. Estou dando um exemplo. Aí você pergunta coisas para ela te dar o sim. Aí você valida o sim 2 vezes, o não 2 vezes, tem como errar. Aí quando você for falar com ela, ela quiser dar uma de Jacó com você, o não dela está aparecendo sim. Você pegou. Anota aí para você estudar microexpressão facial. Chama linguagem não verbal. Dica de leitura: lê o livro O Corpo Fala. Você tem que sair da fase infantil de leitura facial e corporal de uma pessoa. Então, para você não emocionar, sendo uma das ferramentas que eu digo para vocês, uma das ferramentas mais fortes de prosperidade que eu conheço: fazer pergunta.
São 3 pessoas que você pode fazer pergunta poderosamente. Para você, para Deus e para o próximo. Quando você sabe isso, já era. Pablo, se eu perguntar para Deus, ele responde? 100% dos casos. Se ele não falar nada, ele respondeu. Ele falou, pergunta para os outros. Estou falando sério, eu já meditei muito nisso. Por que eu pergunto para Deus e Deus nunca responde? É porque você não sabe que não também é a resposta. É porque você pede os três para Deus, que é sempre o sim dele, fala a verdade. Não, Deus, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor podia me dar? Aí ele fala, não. Então Deus me respondeu, eu vou continuar orando. Não, ele já falou não. Já fechou o clima, já era. Vai você, se vira. Você não sabe disso. O que acontece? Como que você chama? Dá o microfone para ela aqui. Isso aqui, ó, vale bilhões. Na minha cabeça vale bilhões. Saber fazer isso aqui, ó. Pega o microfone para ela. Como você chama? Rosana. Você é feliz? Sim. O que? Piscadinha. Já peguei seu movimento. Faz sim, ó. Vou te mostrar. O que te faz feliz? Porque a demora, porque o cérebro fez as contas e falou, acho que a gente se fodeu. Vocês não sabem o jeito que é o cérebro. Fala assim, o cérebro não quer gastar energia. Então ele prefere mentir. Bora lá. É para responder ainda. Já anota a sabedoria que está rolando ao vivo aqui. Pergunta aberta, pergunta fechada. Pergunta fechada, índice de mentira, 80%. Alguém pergunta por quê? Porque o cérebro não quer rolo, moço. O cérebro não quer se expor, o cérebro não quer gastar mais energia dando explicação. Então é melhor mentir. Não, eu acredito que quem mente é mau caráter. Então pode pôr todo mundo na conta. Porque você pergunta para a pessoa, você está bem? Tô. Ela está mentindo, ela não está. Você está feliz? Tô. Ela não está. O que ela não quer? Ela não quer discutir, ela não quer gastar energia. Então fala logo que está e sai daí logo. O que te faz feliz? Ter uma família estabilizada. É o que você não tem. Não. Vocês ouviram ela respondendo? Não, vamos lá, vamos tratar essa mentira aqui. Eu perguntei, você é feliz? Ela respondeu o quê? Sim. Resposta fechada vai ter a resposta sempre que você não quer. Não use essas perguntas, a não ser para pegar a pessoa. Depois eu coloquei a mesma pergunta aberta. O que te faz feliz? Aí ela... ter uma família estabilizada. Aí eu falei, é o que você não tem. Ela, O laudo técnico disso aí é o quê? É o quê? Eu de verdade, sim, que eu penso, tá? Sim, meu pensamento crítico. Ela não é mentirosa. Ela só não quer expor os problemas dela. Não é uma prática de, não, eu vou mentir para todo mundo. Não vai, eu vou me safar, então eu tenho que vazar. Só que ela mexeu com um cara que sabe achar o problema. Qualquer um que faz pergunta sabe fazer. Anota a técnica, tem uma técnica dos 5 porquês. 5 perguntas acham qualquer causa na Terra, de qualquer problema. 5 perguntas usando a resposta da primeira, conectando com a segunda, conectando com a terceira. Tudo você vai achar. Como que é a técnica dos 5 porquês? Vou pegar um caso aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem. Uma pessoa está pedindo para viajar porque está super estressada e cansada de trabalhar. Cansaço, esse pedido de viagem por estresse, é causa ou é efeito? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer para essa senhora é: o que te levou a esse estresse? Ela vai me responder. Acabei de fazer uma pergunta. Ela fala, é meu trabalho, eu estou trabalhando demais. Por que você está trabalhando demais? Porque minha chefe é muito dura. Estou indo já aqui para a terceira pergunta. E por que a sua chefe é muito dura? Porque ela odeia erro. E o que aconteceu? Eu estou errando demais. Falta de foco. Achei a causa. Meu Deus do céu, por que eu levo esse tanto de pergunta para achar esse negócio? Por quê? Porque as pessoas estão programadas para só ludibriar as outras com efeito e nunca revelar a causa. Por que você, sabendo fazer pergunta, vai reinar? Porque você vai achar a causa das coisas e vai tratar. Qual o problema? Você fica mentindo até para você, mente para os outros. Por quê? Porque você não revela a causa. Tudo tem uma causa. Escreve assim, tudo
tem uma causa. Então fala assim, ó, se existe o efeito, é porque existe a causa. Então o que acontece? Os 5 porquês é uma técnica para achar qualquer coisa. Mulheres, quer uma dica? Pergunta para o seu marido por que ele casou com você. Marido, por que você casou comigo? Porque te amo, é a primeira resposta que eles dão. E o que te levou a me amar? Aí ele dá aquela respirada que aí já vai faltar os argumentos tudo. Aí vai falar assim, porque foi amor à primeira vista. E o que você viu nessa vista? É porque você era magra. Morreu, vai morrer todo mundo em casa. Não tem como um cérebro não entregar a causa se eu não pegar o porquê e ir atrás. Não tem, deixa eu te falar. 1 ou 2 vezes na minha vida demorou mais de 5 perguntas. Porque tem gente enrolada em prolixa que mente, enrola, embola, joga numa caixa de presente, você tem que ir desbalando até achar a causa. 5 é o suficiente para achar qualquer causa real. Real. Por isso que você tem que treinar seu cérebro, porque isso é uma das coisas que mais vai te fazer prosperar na vida. Vocês acreditam nisso ou não? Quem é a pessoa que você mais tem que perguntar na vida? Anota. Você mesmo. Se você se perguntar de verdade, isso vai mudar a sua vida. Hein, até quando que eu vou ficar nesse estilo de vida? Até quando que eu vou aceitar esse tipo de coisa? Até quando o dinheiro vai ser meu senhor? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Quando? Perguntas. Aí muda a pergunta. Cara, a Elis está aí? Manda uma mensagem feliz. Vou soltar esse mês o livro de perguntas. Não aguento mais. Estou no IP 137 até hoje não solto essa bosta desse livro. Perguntas Poderosas é bom. Acho que eu já vi esse livro aí. Eu dei uma folhada nele. Eu acho que eu já li esse trem aí. Eu já peguei muito livro de pergunta para pegar a arte dos caras, para ver o que era. Acho que eu já vi. Se eu não tiver doido, é de capa amarela, alguma coisa assim. Sabe o que acontece? Se você pegar só esse básico que eu estou te passando, é o tripé do negócio. Você já tem base, mas tem que treinar a fazer pergunta. Por que eu falo sempre, vá direto no como? Porque a sua pergunta, fazendo para mim, é porque você quer saber uma forma de acessar. E eu já te contei o drive mental do como. O que é o drive mental do como? Acesso. Então, quando você entende isso, você vai treinar para buscar a maturidade da pessoa. E agora eu vou te dar um código lá em Provérbios 17, 28. Está escrito assim, ó. Até o tolo, se ficar calado, se passa por sábio. Dica que eu te dou. Cala a boca. Pablo, eu quero falar. Não afirme. Escreve aí. Acabar com as afirmações. Porque isso vai te custar caro. Encerrar minha vida, minha temporada de afirmações. Só faça perguntas. Então vamos lá. Se você for para as afirmações, algo poderoso vai acontecer na sua vida. O que vai acontecer? Você vai virar escravo delas. Você tem o ônus de comprovar e a pressão passou para o seu lado. Por isso que você não vai mexer com isso mais. O que você vai fazer? Você vai fazer pergunta, porque o ônus é da pessoa de responder, a energia é problema dela. Sempre fazer pergunta para não acontecer isso. Eu quero que você entenda justamente isso aqui, ó. Esses 2 sinais aqui, ó. Sinal de exclamação, o sinal, o ponto final é outro sinal, e o de interrogação. Eu chamo ele de cobra. Aqui é um balaio, presta atenção. Aqui é um balaio, e a serpente sai de dentro do balaio, ela é misteriosa e ela vem para dar o bote. Pegaram o código da pergunta ou não? Balaio. Quando você vem tocando a flauta, a pergunta vai saindo do balaio. Tem uma linguinha bem aqui, ó. Tem como esquecer isso aí que eu falei agora? Então está aqui a serpente que sai do balaio. Um ponto final, não quero conversar sobre isso. Uma exclamação chama atenção. E a atenção vira para o seu lado. E é ruim. É ruim escrever em caixa alta, é ruim terminar com a exclamação num diálogo, porque isso é uma afirmação. Aí você vai pegar um código pesado agora. Escreve assim, ó. Sou dono do que calo e escravo do que falo. Pesado. O que é? Sou dono do que calo e escravo do que falo. Entendeu? Mas você quer andar mesmo?
Com certeza. Cara, pode andar, você pode andar até na Hammer, tá aí estacionado. Tá rindo de quê? Quer saber como? Aí que tá, garoto. Então você sempre espera a pergunta, ó. Ó a pergunta saindo do balaio, ó. Mano, esse sinal é muito forte. Isso te faz ficar forte e poderoso. Saber fazer pergunta. Conectar as perguntas. Oi. Fala com... Agora vai vir a coisa mais assustadora, aí você já pergunta. Agora a coisa mais assustadora sobre pergunta, quer saber ou não? Libertador. Tananana. Todo mundo que faz pergunta já sabe a resposta. E eu posso provar. Prova. Vou começar onde eu descobri isso. O superintendente de um grande banco aqui de São Paulo fez o MEDP. E a esposa dele, minha aluna, doidinha na cabeça, falou: liberta meu marido do banco. Falei, fácil demais. Aí no meio da turma eu falei: e aí, você vai sair quando do banco? Tá doido? Minha vida? Não sei o quê. Tá bom. Eu fiz uma pergunta, só que eu tive que usar uma técnica um pouco mais baixa, porque ele era muito resistente. O que eu fiz? E aí foi pro coffee break, eu peguei no braço dele e falei: eu quero te contar um negócio. Quando você quer tocar uma pessoa para ela explodir, você segura no pulso e aperta. Aí eu falei: deixa eu te falar uma coisa, só uma questão didática, só uma coisa hipotética. Aí ele o quê? Ele não viu pegando na mão com força. Fez eu te falar: um amigo seu tem o mesmo tempo de banco que você. Ele emprestou a senha dele para um cara fez uma cagada e ele foi mandado embora por justa causa. Você acha justo? Ele de jeito nenhum. Eu falei: pois é, isso já aconteceu várias vezes. Aconteceu ou não? Aconteceu com você agora. Que dia que você vai sair desse banco? Ele ficou tão puto. E eu falei: o que você vai fazer? Ele: eu vou abrir uma corretora. Eu falei: você vai sair quando? Aí ele falou: até 2020. Na época era 20. Ele falou: até 2022. Aí eu fiz assim, ó. Tá bom. Aí ele ficou: como é que você arrancou essa data de mim? Eu falei: a data sempre esteve aí. O problema é que eu tive que sacolejar o cérebro para ele entregar. Você pergunta e a resposta está aí dentro. O negócio que você não quer assumir, você tem medo. A data do milhão está aí dentro. Deixa eu falar. Juro que ela está aí dentro. Quer saber como? Fazendo pergunta. Quem na sua convivência acredita que você vai bater 1 milhão? Aí você fala: ninguém. A data está lá ainda, eu vou chegar nela. Você acredita em método? Não. Você anda perto de alguém que é milionário? Não. Eu vou fazer as perguntas. Quando acaba a última, eu te revelo a data. Quer saber a data dessa pessoa? Nunca. Porque o sistema dela desviou isso. E no final tem um extrato. Data, jamais. E várias pessoas, eu termino a pergunta, falo: é daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10. Depende daquilo que você carrega. Você já tem a resposta. Eu não invento a resposta para você. A resposta está aí dentro. Fala todas as respostas que eu quero. Estão aqui. E por que vários de vocês fazem perguntas para mim? Quer saber ou não? Porque vocês querem autorização. Vocês querem ou autorização ou validação. Ou no mínimo quer compartilhar a caca que você vai fazer. Transferência de responsabilidade. Por isso que você faz pergunta. Para falar depois: pois é, foi o papo que falou para eu fazer. Você pira que é isso que o cérebro faz? Assuma suas próprias responsabilidades. Fala assim: a partir de hoje, eu assumo as minhas próprias responsabilidades. Então vamos lá, pode perguntar. Quem começa fazendo as perguntas e que vai teoricamente dominar uma conversa. Vocês podem começar e eu ficar lá 10 minutos. Eu entrar no jogo, acabou o jogo. Estou usando o caso dele, que ele tinha uma intenção. Então ele começou fazendo uma pergunta. O que ele começou? Ele começou derrubando tudo. Ele começou dando strike sem o jogo começar. Ele já chegou na intenção dele: eu quero andar no carro. Tipo assim, é só realizar um sonho andar nessa Porsche? Para que isso? Não tem nem vinculação, não gastaria nenhum tempo para falar: ai, vai lá e anda no carro. Para quê? Agora, meu personal estava lá em casa, malhando. Aí eu falei para um outro funcionário: eu deixei a McLaren na rampa, guarda ela aqui. Aí ele falou: eu posso guardar? Claro. Estava no lugar certo, fez a pergunta certa. Ele andou. Aí ele foi guardar, eu falei: tá curtindo? Ele: demais. Tá, dá uma volta no condomínio. Ele foi embora. A pergunta é certa, conectada na hora certa.
É como um remédio, vai entrar. Fala o microfone. Então é o seguinte, vocês querem economia de vida e ter mais energia para vocês investirem em coisas que fazem mais sentido, sim ou não? Eu vou te anotar, você vai anotar o remédio. 80% dos problemas que vocês tiveram nos últimos anos é fruto de não ter feito pergunta. Anota aí. Evita 80% de perdas emocionais. Fazer pergunta. Eu preciso mesmo de ganhar esse juro que essa pessoa está recebendo, que está querendo me pagar? Não, acho que não estou afim não. Tem uma coisa que eu amo nas perguntas, é que quando eu vejo dois tolos conversando, nenhum faz perguntas, os dois fazem afirmações. Eu quero que você repita isso, para você nunca fazer parte dessa merda. Fala assim comigo, ó. Na conversa de dois tolos, não há perguntas. Os dois estão afirmando o tempo inteiro. E aí começa. Quer ver uma coisa? Vocês querem fazer um teste, sim ou não? Vamos lembrar aqui a morte do Senna. O Senna morreu em 92, não foi? 92. Foi em 92, maio, dia 1º, foi dia 1º de maio, não foi? De 92, faz assim, 92. Quem acha que é 94 aqui, levanta a mão. É o que você está falando? Eu tenho certeza. 94. Você tem certeza? Absoluta. Aí eu acabei de rodar os 6, vocês caíram no meu sistema. O que tem de relevância no que você vai falar que eu tenho que ouvir, que independente de 92, 94, o que vai mudar? E ali já está bravo comigo. Foi eu que matei o Senna, foi em 94. Ele quase falou isso. Não, eu estava lá. Deixa eu te falar. Vocês ficam caindo em besteira o tempo inteiro. Até o outro ali falou no meu ouvido, é 94, tá errado. Deixa eu te falar. Vamos todo mundo libertar a própria alma agora, vamos? Pegaram o código ou não? Eu fico só zoando, velho. Vocês pegaram ou não? Rapaz, ei, tá transmitindo aí na internet? Esse povo já foi no Google, esse povo tá louco. 94! É o quê? Ele não brigou porque não sabia a data. Isso prova que às vezes ser ignorante é bom. A ignorância é boa, muitas vezes vai salvar a sua vida. Pablo. O que eu quero sugerir para vocês? Querem aprender ou não? Sim. Qual a relevância da data? Deixa eu explicar, não existe conversa nenhuma no mundo que 92, 94 identificar alguma coisa. Zero chance. Pode testar. Não vai mudar nada. O que você ia trazer depois da data? O que eu faço depois de treinar meu cérebro muito? A pessoa fica, 92, 94, não sei o que. Ei, vai direto no ponto. O que é que você quer mostrar para nós? Tanto faz um ano, o homem já morreu. Vocês pegaram ou não? Só que você prende sua cabeça no 92, 94. Você tinha que ver a cara daquele senhor ali, ele já estava puto. A pessoa começa a entrar na pilha do 92 e do 94. Eu queria que você escrevesse 92/94 aí. Escreve 92/94. O dia que a minha vida mudou. Fala. Pablo, no processo de venda, de negociação, quais as perguntas, como fazer as melhores perguntas? Vamos lá, você vai fazer um negócio com a pessoa que você não conhece. Você fala assim, e aí, o que você está achando do governo Lula? Aí a pessoa fala, Lula ladrão! Não precisa perguntar mais nada do Lula, você já viu que ele é anti-Lula. Então você pegou o driver. Aí ele fala, coitado do Bolsonaro, não sei o que, Bolsonaro. Você fala, ele é da turma do Bolsonaro. E aí você tem outro drive. Eu chamo isso de passeio no parque. Eu rodo fazendo pergunta aleatória. Pega aqui na minha mão, neném. Venho respondendo. Cato os drives tudinho. Aí eu falo, o velório é daqui 5 minutos. Sabe por quê? Quem tem todos os drives na mão de uma pessoa, tem a pessoa. Você acessou ela. Por isso que um monte de gente famosa me pergunta para mim, não responde nada que ela quer. Porque ela quer meus drives. Não dou. A pessoa fala, o que você acha do Lula? E enquanto eu não descobri o que o cara acha, eu não falo nada. Aí a pessoa fica doida. Aí como que você faz? Pergunta aí para mim, o que você acha do Lula? Ah, igual todo governante, né? O cara chega, tem uma dificuldade para chegar, e você está achando o quê? Esse governo dele você acha melhor que o outro? Aí o cara, porque eu já peguei o seu, você não pegou o meu. Pegou? Vocês estão entendendo ou não? É uma serpente, moço. E o cara vem com a serpente para te picar. Picou, jogou um veneno. Não é isso que a serpente faz ou não?
Isso é ser 100% intencional. Anota aí, pergunta tem que ser 100% intencional, só dentro de você, mas para descobrir a intenção do outro. Você que levantou aí, o que era a pergunta? Pablo, eu não tenho dúvida que fazer pergunta é muito importante, mas eu acho que tem que treinar. Como treinar a fazer perguntas? Tipo agora, você que já começou o treinamento. Como você vai fazer para treinar esses novos governantes para fazer bastante pergunta? Você treinou, é a primeira vez que você faz pergunta ou a terceira? Ah, não. Por que você quer saber disso? Eu fico interessado. Uma salva de palmas para ele. Muito bom. Até abrir um aqui para você, ó. Mandou bem pra caramba, é desse jeito que treina. Anota aí um código para você não cair na ribanceira. Tem um código, chama confronto, não afronta. Não afronte as pessoas com pergunta. Vocês vão escrever o código da afronta. A afronta gera humilhação e gera desconstrução numa pessoa. Então não faça isso com ninguém, nem com o cachorro. Confronto é para edificação sua, do interlocutor, de terceiro. Espera aí só um pouquinho. Afronta é igual a... Vou pôr a palavra mais pesada, humilhar. O que é uma afronta? É fazer pergunta. Por que você não escova essa boca sua? Por que você está fedendo de jeito? Isso é uma afronta, não faz isso. Não faz isso nem com seu filho, nem com seu marido, nem com seu pior inimigo. Porque tudo que você afrontar uma pessoa, ela vai criar uma mola contra você e vai soltar a mola na sua cara. Vou dar um exemplo. Um grande amigo, teve um cara bandido que tomou um negócio dele, eu não vou falar o que é porque ficou público e notório e tal. E aí ele tomou, quem estava errado? O cara que tomou um negócio desse amigo meu. Esse amigo meu foi 3 vezes mais maligno na vingança que ele fez e ainda postou na internet. Aí eu liguei para ele e falei, brother, nós somos amigos e tal, posso falar uma coisa? Você foi além do que você precisava e você está apertando uma mola e o cara está errado, e você ficou mais feio que ele e ainda vai te arregaçar. Porque você afrontou o cara. E o que eu quero te ensinar é o seguinte, tenha sabedoria, nunca afronte ninguém, mesmo o ladrão que roubou você. Porque esses dias eu vi um caso de um ladrão que processou um comerciante. Ele entrou na padaria para roubar, levou uma surra e ainda processou o dono. Sabe o que acontece? A vontade que dá é de bater em ladrão, sim ou não? Usa as forças moderadas e progressivas, caso necessário. A legítima defesa, você nunca vai receber legítima defesa se você exceder na força. Sabe o que vai acontecer? Vocês querem saber ou não? O cara vai ganhar indenização. O cara invadiu a padaria, é porque você não entende direito. Isso, ele vai ganhar uma indenização que ele não ia levar no roubo. Caraca, isso chama exercício arbitrário das próprias razões. E se converter e pegar um juiz bem doido, porque cabeça de juiz é igualzinho às galáxias, ninguém conhece. O que vai acontecer? Ele vai dar uma ordem e vai falar. Você ainda vai responder criminalmente, além de dar uma indenização. Aí você que é trabalhador, o cara entrou lá, você fala, mas me deu vontade. Mas não é assim não, filho. Força moderada. O que aconteceu? Vai se lascar. Você podia ter feito uma pergunta. Você podia estar fazendo uma pergunta. Então, o que acontece? Essa arte de fazer pergunta é valiosíssima. Vocês estão percebendo ou não? Sim. Que pergunta de confronto é essa? Fala com a boca assim, confronto gera edificação. Fala assim, afronta gera humilhação. E vocês podem ficar tranquilos, gente tola, se for humilhada, vai fazer você engolir humilhação um dia. Vocês ouviram o que eu falei? Se você humilhar um tolo, o tolo vai te obrigar a engolir esse negócio. Não tem como escapar. Ele vai fazer você engolir isso aí. Ele não abre mão da vingança, um tolo. Nunca. Um sábio abre. Um nobre abre mão da vingança. O tolo não. Por isso, em 100% dos casos, não afronte ninguém. Se não houver processo de edificação, não afronte, porque isso vai ser um baita problema na sua vida. Tem um cara aí na internet que ele ferrou com um monte de gente, encheu o saco de um monte de gente. E um monte de gente processou, fez não sei o quê, eu fiquei só na minha. Morreu a conversa. Aí um dia ele veio perguntar, por que esse cara não me processou? Porque nós não para de prosperar, amigo. Não dá nem para entender o que você está falando. E fomos embora. E ele larga eu de pé, acabou a conversa. Quando você fala, vamos arregaçar esse cara porque ele está sendo injusto comigo. Todo dia alguém me marca lá para ver se eu entro na pilha. Eu conheço essas técnicas, moço. Os caras fazem a afronta, é para você responder e a sua audiência ir lá ver o que o cara está falando. Nunca toquei no nome, nem vou tocar. Vocês entenderam o tanto que é precioso ter sabedoria? Da onde que vem um bloqueio de não fazer pergunta? Quando você foi levantar a mão um dia na escola fazer pergunta, alguém te ripou. Seu pai, cala a boca!
Você era menino, não falava. Aí você começou, pai, aí, primeiro você não fala, né? Você está lá de boa, seu pai, fala meu filho, vai minha filha, fala. Aí você fala, ai papai, o que é isso, papai, o que é isso? Cala a boca! Aí você vai e passa um período da sua vida calado. Primeiro você vem calado, ele te ensina a falar, você fala, você começa a falar, ele manda você calar a boca. Aí depois fica aquele menino oprimido na mesa de jantar, meu filho, estou preocupado com você não fala nada. Ele olha para você e fala, você é um doente mental. Você me faz falar, eu falo, aí eu começo a falar, você me faz calar a boca, agora eu estou com a boca calada, você quer que eu falo? Perdeu o seu filho. Faz pergunta. Para de afirmar para o seu filho, para de afirmar para os outros. Fala assim, a partir de hoje, eu faço perguntas e nada mais. E se não couber perguntas, eu vou ficar em silêncio. Pronto. Vamos aprender numa conversa? O sábio nunca começa a conversa. Alguém pergunta por quê? Porque o tolo precisa dar argumento primeiro. É muito ruim um sábio começar a conversa, porque vai sobrar para ele, porque ele começa a conversa já revelando alguma coisa. Ou então fazendo pergunta para o vento. Então, deixa o tolo falar. O tolo começa a falar, ele deu argumento suficiente para você triturar ele na pergunta. Vocês entenderam ou não? Fala assim, o sábio nunca começa uma discussão, mas termina todas com pergunta. Pronto. Vocês anotaram aquela diferença de pergunta aberta para fechada? Pergunta aberta é a pergunta que você pergunta, a pessoa tem que pensar. Pergunta fechada, anota aí. Sim ou não é a resposta. Sim ou não. Então a resposta é sim ou não. Vocês entenderam ou não? Sim ou não, vocês vão responder. Mas o que te fez entender isso? Aí a pessoa tem que pensar. Toda pergunta que a pessoa não tem que pensar, a tendência é mais ou menos de 80% dela mentir. Agora vamos ver se vocês aprenderam. Por que as pessoas mentem na pergunta fechada? Por quê? Vamos lá. Tem um monte de gente assistindo a gente agora, talvez milhares. Como eu falei para vocês aqui, está sem comentário, não estou vendo nada. Milhares e milhares. Sabe o que acontece? Essas pessoas, quando eu falo, vamos mudar de vida, a primeira coisa que elas respondem para elas é, não tem dinheiro. Sim ou não? Beleza. Você sabe como é que você faz uma pergunta para acabar com essa mentira? Você não tem dinheiro? Não. Você consegue arrumar? Não, eu acho que não. Ah, então tá. Seu filho começa a passar mal agora. Você precisa de 5.000 reais, senão ele vai morrer. Você vai dar essa desculpa? Não, vou arrumar o dinheiro. Ah, entendi. Então não é que você não tem dinheiro, é porque você não tem prioridade nisso. Você consegue o dinheiro. Vocês conseguiram pegar o que eu acabei de ensinar? Prioridade. Nunca foi sobrar grana. Não, papai, você não conhece, estou passando fome. Está passando fome porque você não tem o código do mendigo, é só pedir. Deixa eu te falar, não faz sentido numa civilização atual você passar fome, não tem um porquê. Você falar para a pessoa, deixa eu lavar a roda do carro aí, me dá 5 reais, você vai dar. Se você nem quiser lá trabalhar e pedir, alguém vai te dar para você comer, duvido que você está num país hospitaleiro como esse, você vai passar fome. Vai porque quer. Não estou falando que alguém vai pagar a sua comida todo dia, mas você vai ter que de glória em glória arrumar a comida de tarde e depois é de noite, de tarde e depois é de noite, pedindo. Ou seja, essa é uma desculpa sua que não faz diferença nenhuma, é só mentira da sua cabeça. Então, o que você faz com a pergunta? Você descobre a verdade que está no coração da pessoa. Você vai ver ela tem a preguiça, você vai ver ela está travada na improdutividade. É por isso que não prospera, porque não faz pergunta. O que faz eu evitar não entrar em golpe, não ter ganância de jeito nenhum? Faz pergunta, gente. Pergunta. Chega o cara, não sei se vocês já ouviram falando disso, o Marcos Paulo estava na minha presença, na minha sala. Eles, tem um cara brabo aqui de Bitcoin, não sei das quantas, senta ele aqui. Comecei a perguntar, e o cara assim, já regalando o oi para as perguntas. Aí eu falei, eu vou fazer uma pergunta para você, bem delicada, posso fazer? Ele pode. Eu falei, você é bandido? Aí ele, não. Aí, como eu já tinha pegado o não e o sim, falei, Aí saiu. A vida vai fazendo uma pessoa amadurecer, né? Aí ele sai, olha para o Marcos Paulo e fala, Marquinhos, esse cara é bandido. Bota fé não. Aí o Marquinhos falou, mano, eu vou pôr para aprender. Pôs 300 mil para aprender, custou a aula, o diploma. Mas foi só para aprender, não valeu a pena minhas perguntas para ele. Aí o que aconteceu? Aí eu falo para ele, vamos pôr dinheiro. Não, tem que sacar tudinho. Ele aprendeu mesmo, ele pagou 300 mil para o vagabundo para fazer um diploma. Está entendendo ou não o que eu estou falando? Faça perguntas. Por que esse cara está aqui uma hora dessa explicando esse tanto de coisa? O que ele quer?
Eu vi um jogador do Palmeiras falando de um outro vagabundo. Rapaz, fiquei morrendo de compaixão dos caras. Conheço eles. Eles caem nesses contos de multiplicação de dinheiro fácil. Tudo porque não sabe fazer pergunta. Faz pergunta, você vai cair nesse trem nunca mais. Nunca mais você vai cair nesse tipo de coisa. Isso é uma besteira que você está fazendo, porque você não sabe fazer pergunta. O diabo vem te acusar. Você não é merecedor. Rapaz, mete uma pergunta nele. Quem é você que você nunca vai merecer o perdão de Deus para falar de mim se eu mereço ou não? Por acaso você conhece a graça de Deus? Se você é bom para vir falar comigo, fala da graça de Deus. O diabo nem está lá mais. Vazou. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Espera aí. O diabo não é cheio de usar os argumentos do seu passado para acabar com você? Usa os do futuro dele, irmãos. Olha lá o diabo. É o seguinte, eu sei do seu passado. Aí você fala, do seu futuro você dá conta de revelar? Fala o seu futuro aí, vamos descobrir. Eu tenho perdão, o senhor tem compaixão, o senhor falou quem eu sou no reino e você vai para onde? Mano, que conversa de diabo, a conversa já encerrou. E tem gente que fica oprimida por causa de diabo. Faz pergunta também, ué. Acabou. Se você aprender a fazer perguntas, você vai prosperar. Fala assim, eu vou destravar em perguntas. O tolo precisa falar primeiro, para ele te dar argumento. Você pega uma pedrinha, põe no estilingue. Você não vai mais afirmar nada. Combinado ou não? Fala comigo, sou o dono do que calo e escravo do que falo. É por isso que quando eu vou para os ambientes que ninguém me conhece, fico caladinho. Aí eu ouço as pessoas, nossa, ele é tão caladinho. E as outras que me conhecem falam, você que não conhece. Você aí abre a boca e fala 5 horas. Esse abre a boca 6 horas, não vai nem no banheiro. Moço. Meu recorde é 12 horas falando sem ir no banheiro. Sem sair do palco, 12 horas. Só que eu chego na frente de algumas pessoas, fica assim, ó. Aí passa um pouquinho, meto uma pergunta, meto 2 perguntas, terceira pergunta, eu conheço todo mundo da mesa, só com as perguntas. Pergunta muda tudo. O que você tem que entender? Como treinar? Vocês estão doidinhos para ficar num nível monstruoso, sim ou não? Sim. Escute a pessoa, cate uma pérola do meio da fala dela. Vamos lá, alguém é voluntário, pega o microfone e vamos treinar. Faz pergunta para mim, com o microfone. Vai lá. Entrega aí para essa moça, você passou aí, ó, levantou a mão aí. Vai. Eu queria te perguntar... Você queria perguntar ou você já está perguntando? Aí já rebati, entendeu? Vocês entenderam não, né? A velocidade é... eu queria... Já dá um anel... Vai. Qual a diferença em fazer afirmações com o não na frente e sem o não para fazer reprogramação? É o seguinte, com o não na frente, eu vou te responder porque é uma aula, não é uma guerra. Ou você já quer ir para a guerra? Não. Por que você quer saber disso? Para aprender a reprogramar direito. E da onde você tirou? Já que você está perguntando isso, é porque você tem um nível de consciência acerca disso. Qual que é a sua dúvida de verdade? Saber como fazer, eu quero entender o motivo por qual tu fez com o não na frente. Se você não tivesse eu para te dar essa resposta, qual das duas você optaria em usar? Você usaria colocando o não na frente ou não usando a expressão? Sem o não na frente. Então você já sabe. Por que você quer a minha afirmação ou validação para isso? Porque durante o treinamento, eu queria perguntar para ti, por que durante o treinamento tu fez com o não na frente? Ah, tá. Isso te incomodou? Não, porque fiquei na dúvida. Ela perdeu a conversa, porque ela acabou de terminar dando uma resposta. Vocês entenderam ou não? Se fosse uma guerrinha, ela tinha perdido. Vou te explicar. O não na frente, para um cérebro infantil, ele não entende. Para um cérebro maduro, entende. Então, com crianças ou com pessoas bem imaturas, não use o não na frente. Porque é a mesma coisa, tipo, não pise na grama. Aí a pessoa vai pisar porque o não faz diferença. Mas só para você entender a didática do próprio Deus, ele escreveu nas tábuas. Está escrito, não matarás, não roubarás, não. Se fosse uma grande técnica tão poderosa assim, Deus não escreveria desse jeito na tábua. Tá bom? Não há problema para cérebros maduros você pôr um não antes. Mas existe uma compulsão dentro da pessoa quando ela tem um não antes de não praticar. A criança, ela realmente não entende. Não fale para ela, não toca o dedo na tomada. Ela entende, toque o dedo na tomada. Criança, você vai fazer uma pergunta. Vamos lá, olha as perguntas. Você sabe que você vai morrer e põe no dedo aí? Aí ela assusta, o quê? Aí é o outro, não põe o dedo. Ela entende, põe o dedo. O cérebro imaturo, o não na frente, realmente não vai fazer diferença. Ou seja, é a mesma coisa de estar dando uma ordem.
Agora, se você fizer uma pergunta, eu estou com o Miguel aqui em pé do meu lado e eu falo, você sabe os danos que você pode provocar no seu crânio? Por acaso você sabe o que é crânio? Aí ele fala, não. Então senta até se aprender. Aí ele senta na cadeira e fala, o que é? Eu falo, crânio é esse negócio que está aqui todinho. Se você bater na cabeça, pode quebrar. E aí, você bate a cabeça no chão, você quebra. E você está sentado na cadeira. E vários acidentes acontecem desse jeito. Você sabia disso, filho? Não. Então faz um favor, papai, não sobe não. Pode ser? Sempre terminando no... Tá bom. Ele arregala o olho e acabou. Como é que você instala coisas? Metendo pergunta. Então não tem nada demais meter o não na frente para cérebro maduro, tá bom? É uma caixa bem aí, amado. Vai outro aí. Pablo Leandro, tudo bem? Beleza. Pergunta com silêncio no final. Quase todas as vezes que eu fiz, trouxe uma reação diferente do entrevistado. Você poderia explicar? Posso, e principalmente no telefone é arrasadora, é matadora, uma pergunta com silêncio logo em seguida. Quando você coloca esse silêncio, é uma pressão absurda na pessoa, porque ela estava esperando que você alongasse a pergunta ou a resposta, e você está com silêncio, você dá uma obrigação dobrada para ela de responder rápido, ela fica assustada. Essa função funciona muito mais no telefone. No telefone, você fala e fica calado, e a pessoa fala, alô? É o quê? Morre de medo. Ô Pablo, só uma curiosidade, qual que foi o drive que você pegou do Joési Batista, que você falou que estava em silêncio? Não peguei nenhum, ele não estava lá não. Não? Só... Com a família, não. Agora, da família eu peguei muitos. Eles são muito família, e a família deles, toda a riqueza, todo mundo pode usar. Isso já mexi na minha cabeça e já providenciei uma atualização desse drive. Os executivos dele são obrigados a dar aula nas escolas, eles também têm uma rede de escolas, e também isso já vou começar a fazer agora. E tinha um terceiro. A da simplicidade a gente é bem simples, mas o que mais me marcou de tudo foi, todos podem usar a riqueza. A família é patrocinada pelo grupo empresarial. Isso mexeu comigo, eu não tinha esse pensamento não. Eu achava assim, cada um que se vire, não deu conta de prosperar, então esse drive foi muito pesado. Foi da família inteira, né? Não é só dele não. Como fazer perguntas para Deus, igual você fez para mim. Simples e direto. Só isso. Pergunta. O entendimento vai vir com clareza espiritual. Quando é com Deus, porque Deus é espírito, Deus é luz, você tem que ter clareza. Bebe água. Acabaram as perguntas? Vamos lá, vamos treinar. Mete pergunta. Treinando, vamos treinar. Porque essa casa aqui é para treinar. Você vai treinar para você explodir. Você fala, o carro? Isso aqui é um treinamento ou você quer uma resposta? Você quer uma resposta? Das 911 que eu tive uma preta e tive uma branca. Pela cor é tudo igual. O modelo era tudo igual. Você acha que a diferença está no quê? Com certeza. O modelo é igual. Você acha que a diferença era qual? É a 911 mesmo, carreira. Não era essa. Era essa? Isso. Não era essa. Qual que é o motivo da sua pergunta? Porque eu também trabalho com carros. Uma das minhas metas ainda para esse ano é ter uma 911. 911. Que bom. Você vai fazer o que com isso? Primeiro eu atingi a meta. Depois que eu atingir essa meta, dobrar a meta. Aí eu... Mais ou menos isso. Você percebe que ele começou a fazer a pergunta e eu dominei a conversa? Sempre. E não respondi o que ele perguntou. Alguém viu eu respondendo? E ele ficou satisfeito. Na verdade, ele não queria essa resposta. A resposta é irrelevante para ele. Ele queria mostrar o sonho dele. Vocês conseguem entender isso ou não? Não, eu falei que elas eram iguais. Eu não falei qual que era a preferida. Sim. Não falei nenhuma vez. Só falou da branca e da preta. Eu falei que tinha a branca e a preta. Esse é o problema. Ele nem queria saber da minha resposta. Vocês perceberam ou não? O negócio era falar da meta dele e tal. Sim. Qual fase? Que eu era livre ou que eu era escravo? Olha lá a raiva que o cara fica. O cara faz a pergunta, ele manda uma pressão. O que mais te marcou? Aí ele já falou, na sua área pessoal, profissional, senão eu ia falar, qual área? Aí quando ele perguntou, eu falei, qual fase? Que eu sou livre ou que eu era escravo? Na sua fase de prosperidade. E se eu te falar que eu estou prosperando faz tempo? E você vai me perguntar o que depois disso?
Olha lá a cabeça do cara, vai falar, eu não estava esperando. Fala todo mundo assim, eu não preciso estar esperando, não precisa. O que eu preciso? Ouvir a fala do cara. Vamos pegar a fala. E se eu te falar que eu estou prosperando faz tempo? O que você acha disso? É simples. Qual pergunta formular em cima dessa? Pois é, mas tem uma guinada exponencial. Você não era exponencial a vida inteira. Eu quero saber onde deu a primeira guinada, que ano que foi. É assim que você tem que aprender. Pega um fragmento, um pedaço da fala e transforma de novo na pergunta. Nossa, se treinar isso vai virar uma bomba nuclear. Pablo, durante o dia você comentou sobre a questão presidencial que você pretende concorrer novamente. Quais seriam as políticas públicas a serem implementadas? Nossa. Vamos lá. Você vai baixar. Você conhece meu plano de governo? Desculpa, não escutei. Você conhece meu plano de governo? Eu não cheguei a ler todo. Não, ele chama-se VEM. Virtualizar, empresarizar e mudar de mentalidade. A base é essa. Eu coloquei 99 itens. Não, 90 itens de mudança em todas as esferas, seguindo esses 3 cernes. Você acha que o Brasil precisa disso ou não? Empresarizar, virtualizar e mudar a mentalidade do povo? Você colocaria isso em quais ministérios? Em todos. Coloquei 25 com 5 superintendentes, criando uma gestão diferente e criando 2 frentes. Ao invés de ter um super-ministro, ia ter 2 ministros abaixo de um ministro superintendente, para os 2 concorrer. Então ia dividir a pasta em 2 e ia criar concorrência entre os 2. E o próximo ministro viria de quem tivesse o melhor resultado. Está lá no plano de governo. Ô Pablo. Hein, amiga, aqui é fodido. Eu fiz aqui trem direitinho, igual eu nunca fiz trabalho de escola. E com relação à estabilidade que tem nesse meio, como você mover... Qual a estabilidade? Estabilidade do servidor público. A estabilidade é o seguinte: quanto mais tecnologia, menos estabilidade. Eu vou fazer algo. E esse algo, para os funcionários públicos, é o seguinte: quanto mais tempo você trabalhou, mais a gente vai te financiar com subsídio zerado para você empreender. No Estado, você não tem um jeito de sair dele. Eu ia patrocinar a saída de muitas pessoas que entendessem essa linguagem. Porque com o passar do tempo, que muita tecnologia vai precisar de menos mão de obra. Isso eu deixaria claro desde o primeiro dia para todo mundo. Isso não é uma mentira, e o Estado que entender isso vai ficar mais forte e prevalecente. Mas quem quisesse continuar, só não ia continuar inchando a máquina. Quando? 2026. Você sabe que se o Lula conseguiu uma vez, 2 vezes, Dilma uma vez, 2 vezes, Lula pela 3ª vez, quem dos senhores aqui não pode virar presidente da República? Não tem nem como. É nula a possibilidade de alguém não conseguir. Pode levar alguns anos. Só que eu deixo sempre bem claro, não é uma tara minha mexer com isso. Parece que é realmente o chamado, então eu vou na minha aí para chegar lá. Vai dar certo. Pablo, voltando à técnica das perguntas aí, o que você me indica assim para quando for fazer a pergunta e estabelecer aquela questão do controle, não ficar assim com o coração acelerado, nervoso e tal, assim como eu estou agora. Você está com porque está com o coração acelerado? Sim, porque até ontem respira e não pira. O Nésio falou que é trem de pegar nas suas pernas lá, tudo que passava o coração acelerava e tal. Já teve algumas vezes que eu tive vontade de fazer pergunta ou de manifestar, e esse nervosismo não deixa. Tá bom. O que é o nervosismo? É a imaturidade naquilo. O que é fama? O código da fama é o seguinte: você vê um famoso aqui, quem é humildemente dá uma tremida na hora que vê um famoso assim? Levanta a mão. Alguém importante. Nossa, o que é isso? Tem ninguém aqui? Por que você treme? Não é só a fama do cara, são 2 vertentes emocionais: desvalorização de você mesmo e supervalorização do outro. E como você desvaloriza a sua própria imagem, você entrega muita energia sua para a pessoa, por isso que você fica de jeito, balança seu cardio. Aí eu criei uma ressignificação para isso. Quando eu chego perto da pessoa, seu Helder, eu pego o meu crânio, pego o crânio da pessoa, vou no meio-fio mentalmente. Pego o meio-fio daqueles de quina, bato meu crânio da pessoa mentalmente. Os 2 racham e acabou. Eu respiro fundo e falo: o crânio dele é igual ao meu. O que eu tenho com isso? Eu fiz isso na primeira vez que eu sentei com um bilionário, meu coração. Aí eu parei. Os 2 crânios explodiu, desacelerou meu cardio. Cheguei lá e ainda rachei ele no bambu ainda. Foi ali que eu parei com isso. Isso deve ter acontecido em 2000
2013. Quando aconteceu isso, acabou. Vai fazer 10 anos agora. Pode vir o Steven Spielberg, pode vir o dinossauro T-Rex lá de dentro do filme, que eu não estou nem aí para ele. Sabe por quê? Porque quando você se valoriza, não dá para você tirar a sua valorização para dar alguma coisa para o outro se valoriza ou não, é problema dele. Aí você começa a criar um campo de energia. Então a sua fala, quanto mais simples, menos você vai ter problema de cardio. Agora, qual o problema que você às vezes fica abalado? Você vai para um lugar, você quer fazer uma pergunta maravilhosa para todo mundo ficar impressionado, sim ou não? Sim. Você quer ser aceito, você quer ser amado, é um tanto de coisa que você gasta energia com o seu cardio. Alguns têm medo de fazer pergunta para mim porque sabem que vai levar. Então eles ficam veaco, aí vai bater. Mas quanto mais humilde, mais simples você for, menos eu vou bater. Tem gente que fala, não, já que eu vou apanhar, deixa eu te explicar. A pessoa já chega armada, isso dá um medo nela. Agora bate o pé firme. Você sabe que você é imagem e semelhança do Criador, moço. O que você vai afinar para alguém? O que você vai curvar para isso? E aí quando você começa a ter isso, cara, você vai para uma discussão, seu cardio nem acelera. Você tem que ver, mano. Eu entro em discussões severas e essas discussões não mudam em absolutamente nada para mim, porque eu dou um passo emocional para trás e dou uma flechada de pergunta, já era. Não entre na emoção, no furacão das emoções, sai fora. Diga. Pablo, André, como responder a um ateu, um vulgo ateu, né? Provocante, que pergunta dentro da Bíblia, me explica, Adão e Eva gerou Caim e Abel, e depois a árvore genealógica? É o seguinte, a primeira coisa que eu falaria para o ateu que fala, me explica isso, eu falo, eu vou te explicar, mas com um combinado. Você quer saber o jardim do Éden, Adão e Eva, a formação dos seres humanos? Ele fala, quero. Só que depois que eu te explicar, eu quero te explicar o sacrifício de Jesus. E eu vou te explicar isso também, e você vai ter que me dar abertura, porque você está querendo saber demais sobre a Bíblia, esse é um sinal que sua fé está um pouquinho abalada. Você não é ateu. Você precisa de explicações que você não tinha. Só isso que você fala, você já abala ele completamente. Mas para sua explicação, para você ficar retado aí, para falar para ele, é o seguinte. O Caim e o Abel, eles tinham irmãs. E depois que saíram do jardim, não tem matemática, moço. Eles transaram entre si, não tem nem como falar outra coisa. Só que é comprovado biologicamente que se você cruzar com os parentes muito próximos, falando só de biologia, esquece moral, cívica e cultura. Se você fizer isso, vai ter um índice muito alto de você ter tipo de doenças na sua família, por isso a gente não mexe com isso. E a cultura foi falando o seguinte, não mexa com os parentes próximos. Não tinha essa proibição lá não. Então a formação foi com os próprios parentes. Tem uma cidade lá em Goiás, não vou falar o nome, depois alguém fala, ele não gosta de nós, mas todo mundo vai saber. Tem uma cidade que ganhou o apelido de a cidade dos bobos, que muita gente com problemas começaram a nascer por causa de gente com um grau de parentesco muito próximo transando entre eles. E aí eu não vou falar o nome da cidade, que depois vai virar um problema para mim, né? É a persona não grata. Mas todo mundo sabe do que eu estou falando lá do meu estado. Sabe o que significa isso? Quando você não tem a sabedoria biológica, você vai gerar um problema. Pode acontecer de não gerar, mas está comprovado que gera. E aí a gente, culturalmente, repudia o incesto. E está certo. Lá era uma coisa. Lá estava na primeira base, na matrix, né, na própria matriz, sendo reproduzida. Lá nunca falou que não foi. E lá também nem fala, fulano transou com a fulana. Só não tem cabimento, lógico, falar que saíram do vento caçando outra coisa. Eles transaram entre eles mesmos, é isso mesmo. E lá quando fala no Jardim do Éden que as dores de parto de Eva multiplicariam, significa que não tem lógica multiplicar de zero. O negócio é que naquela época não era contabilizado as mulheres. Na história judaica, mulheres só aparecem em genealogia se elas forem determinantes, caso contrário só aparecem os homens. Vocês já perceberam ou não? Então o que acontece? Tinha as irmãs deles, e ali dentro, já tinha nascido ali dentro, Deus fala, vai multiplicar as dores de parto, ou seja, ela já sentia alguma coisa, e aí essas mulheres estavam lá porque não eram contabilizadas, e o povoamento da terra foi por causa deles, do cruzamento de 1 grau, né, do primeiro grau. Ô Pablo. Não. Pablo, prescinde-me do pensamento acelerado. É ruim ter o cérebro de jeito ou não? Você fica magoado de eu ter falado não? Então, tanto faz. Pablo. Espera aí só um pouquinho, que momento é esse? Esse é um momento lindo. Ele fala, olha a pergunta dele, você quer saber o que eu falei pro cara? Não.
A pergunta foi fechada. A pergunta foi fechada? Foi. A resposta é que você nunca vai querer. Fala comigo assim, na pergunta fechada, geralmente, a resposta é que eu não quero. Então, você quer saber? Não. Se ele continua falando, então eu falei isso, isso, isso. Ele tinha entregado, só que ele meteu uma pergunta, e a pergunta fechada é, ainda mais com um cara igual eu, que não quer saber de quase nada dessas coisas. Tanto faz. Pablo. Ele fez uma pergunta, como prosperar para fazer uma empresa familiar crescer, né? É empresa familiar. 92% das empresas no Brasil são empresas familiares. Uma dica poderosa para fazer isso acontecer é, seja técnico, contrate gente competente e dentro da família aprenda a dividir negócio de família. E coloca um mandato. O que é isso? Igualzinho tem mandato de prefeito, coloca um mandato de um CEO. Aquele CEO governa por 1 ou por 2 anos. Depois que acabar o período dele, passa para o outro. Assim aí a família inteira cresce. Senão vira um bando de gente brigando pelo um bando de osso que não vai para lugar nenhum. Pablo. Muito ruim. Nessa estratégia de utilizar perguntas para viver o seu propósito, para alcançar sabedoria e tudo mais, o localizar esse código é em Jesus? Porque você falando aqui para a gente de tudo isso que envolve fazer perguntas para vencer uma discussão, eu percebo pela primeira vez que Jesus usava essa estratégia. Rapaz, os discípulos chegavam em Jesus e falavam assim, Jesus, você é Deus? A ele, o que vocês falam para as pessoas que eu sou? Não assumia de jeito nenhum. Aí outro dia chegava, Jesus, você é Deus? O que estão dizendo ao meu respeito? Não respondia. Jesus, não, escuta essa que é braba. Jesus está lá escrevendo com o dedo na areia. Aí chega uma adúltera, e na lei judaica tem que apedrejar a mulher adúltera. Coisa à toa. Jesus está lá escrevendo na areia. Aí os caras montou a cena e falou, agora nós vamos pegar Jesus. Nossa, o que é sabedoria? Eu amo a sabedoria. Jesus escrevendo com os dedinhos aqui. Aí o cara fala, ei Jesus, essa mulher aqui é adúltera. Aí Jesus, o que você faz? Você condena ou você perdoa? Você não sabe que pergunta foi essa que eles meteram em Jesus. Se ele fala condena, encerra o ministério de misericórdia e de graça. Se ele fala absolve, ele ia contra a lei de Moisés. Aí ele não tinha resposta. Faz sim com a mão, todo mundo. Eu gosto desses casos. Fala. Gosto desses casos. Vocês querem assustar com esse caso ou não? Sim. Jesus, qualquer resposta que ele desse para os caras, acabava ali o problema dele. Se ele vai contra a lei de Moisés, cadeia. Se ele fala, pode apedrejar, todo mundo parava de acreditar nele, porque o ministério dele é de misericórdia, de arrependimento, de salvação, e não aquele. E todo mundo achava que ele ia defender ela. Aí ele escrevendo com o dedo aqui, mete uma pergunta dessa bem complicada, ele olha para todo mundo. Quem que não tem pecado aqui? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí ele olha para todo mundo já estava com a pedra na mão. Caramba! Ele não respondeu, ele fez o povo inocentar a mulher. E o povo solta a pedra porque falou, eu tenho pecado. Na Bíblia não tem essa parte, só está assim, ó. Essa que eu vou falar agora, está escrito que ele escrevia com os dedos na areia. Uma história conta que ele estava escrevendo o pecado de cada um na areia. E isso foi gerado uma autoridade num ambiente tão grande, porque os caras começaram a ver os pecados e viram a autoridade que ele tinha. Essa parte não é bíblica, tá? Para você não alimentar coisa maluca na sua cabeça. E aí o que aconteceu? Mas Jesus escreveu os pecados? Escreveu. E falou, quem que não tem pecado aí? Quem não tiver, atira. Os pecados já estavam escritos. Olha os caras, Deus me livre. E o interessante, para você entender o que é misericórdia, é que estava escrito na areia. Bate o vento e acabou. Isso não importa para ele. Mas era para mostrar, olha para o seu pecado, para você não fazer isso com os outros. Agora você com essa técnica lá, ia acontecer uma coisa, porque eu já treinei meu cérebro nessa passagem. Eu sentado assistindo Jesus, escuta, mano, vocês vão surtar com isso aqui agora. Jesus fala, quem aqui não tem pecado? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ele acabou de dar um drive. Se você não tem pecado, pode atirar. Eu ia levantar a mão e falar, Jesus, não, mal respeito aí pelo que você está fazendo. Atira você a primeira pedra. Você não tem pecado. O que te impede de dar uma pedrada nela então? Ô Pablo. E aí? Não, deixa eu te falar.
eu pego os trechos e vocês estão entendendo, a Bíblia é igual Jumanji. Você ri, quem ri na verdade sou eu e seu respeito, que eu tenho dó de você que lê Bíblia igual enciclopédia, você não sabe bosta nenhuma. Eu fecho o olho e vou para a cena e fico lá assistindo. Para com isso, isso é uma viagem sua, é minha e nem pago ingresso. Não gasto gasolina da NASA, eu fecho meus olhos e entro na cena. Eu já vi coisas absurdas, só imaginando. Pois é, você é um cara que viaja, fala o que você quiser, amiga, minha mente é livre, é aberta. A Bíblia é 3D e eu te provo, se você andar comigo eu te mostro. Você pega, eu quero viver essa cena. Eu já vi cada absurdo na Bíblia que vocês não acreditam. Ela é revelação. Fala assim, a Bíblia tem rema. Rema é revelação. Anota esse código, quem não sabe está aprendendo agora. Rema. Rema é igual a revelação. Tem um negócio chamado logos. O logo, ou logos, é o quê? É escrita. É a parte escrita, que com interpretação se entende. Rema não se entende com interpretação, se discerne no espírito. Meu Deus, fecha os olhos e começa a imaginar essa Bíblia para você ver. Você está doido. Você começa a imaginar, você pira. Como a câmera está aberta, na hora que fechar a câmera, me lembra de contar sobre Moisés e Elias. Eu vou dar só uma pitadinha aqui para você entender. Jesus não subiu no monte da transfiguração e virou luz ali e encontrou com Moisés e com Elias? Sim ou não? Sim. Vocês vão chorar com isso. Sabe que jeito que foi o encontro? Jesus estava transfigurado, sim ou não? Elias estava no ano dele, Elias estava no ano dele, os três se encontraram. Um estava na sarça pegando fogo, o outro estava na carruagem no céu e Jesus estava no monte. Os três se encontraram no Kairos. Isso é aqui, não dou uma explicação porque está ao vivo. Essa coisa mais assustadora da terra. Um cara vivo transfigura, faz um acesso, o outro acesso, o outro acesso. Cada um estava num milênio diferente, os três se conectaram. Kairos. Kairos é o tempo de Deus e não em Cronos. Em Cronos não comunicava nem no WhatsApp, nem em lugar nenhum. Só que um estava na sarça, o outro estava no redemoinho, na verdade. Um estava no redemoinho, outro estava pegando fogo na sarça, Jesus estava transfigurado no monte. Só de você entender isso, eu abro 3 Bíblias com você e te mostro a sincronicidade disso. Quem que normal dá conta de ver isso? Você fala para um bobo que não entende o que ele está falando. Então explica melhor, como é que Jesus transfigurou e conversou com os caras? Explique para mim. Você não está entendendo o que é possível no mundo espiritual. Aprenda uma coisa. Leia a Bíblia, para e faz pergunta e fala, Deus, o que eu tenho que aprender com isso? Isso aqui que eu estou te falando vai te fazer prosperar absurdamente. Você vai evitar você cair em golpe, vai evitar você andar com gente ruim, vai evitar você ficar desanimado. Você está lá na cama, ó, ai, minha vida é ruim. Mas por que a minha vida é ruim? Ai, eu perdi um ano. O que me fez perder um ano? Só isso. Tem como você aprender a fazer isso? Só isso. Você vai se libertar. Você aceitou um monte de coisa e aí você nem faz pergunta para essas coisas. Então você está lá na cama, eu tomei o maior prejuízo da minha vida. Sério? Esse é o maior prejuízo? Você acha que você não pode tomar prejuízo maior que esse? Você não pode aprender mais que isso? Você vai ficar batido com uma bosta dessa? Que hora que você vai levantar? E não para de fazer pergunta, até o esqueleto levantar e irritar com você. Cala a boca! E quando você vê, já saiu e foi trabalhar. Só para você entender. Vocês querem que eu continue firme aqui? Eu vou encerrar a transmissão em poucos minutos. Podemos continuar ou vocês querem ir embora? Continuar. Então tá bom. Quem está assistindo, belezinha. Estou deixando você assistir uma parte do Médio IP, porque eu fiz o compromisso de ficar 12 dias te instruindo para você prosperar. E está aqui a equipe do Médio IP, a turma, todo mundo, beleza, pode entrar. Não vou interagir com vocês nos comentários, em respeito aqui da turma. Vocês vão sair em 5 minutos da transmissão e o pau vai quebrar nesse Médio IP aqui, fechou? Fechou. Então tá bom. Então vamos lá, diga. Então, quando eu fiquei imaginando fazer essa pergunta para ele, o que ele perguntaria de volta? Eu quero dar esse espaço para você. O que você faria no lugar dele? Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Jesus, todo respeito aí, você não tem pecado, por que você não atira a primeira pedra então? Aí eu responderia com outra pergunta. Por acaso esse é meu propósito, fazer isso com essa mulher? E o motivo da sua pergunta é porque você veio aqui para vê-la condenada? O seu coração está cheio disso, é de condenação? Voltaria a pressão. Tem nada demais.
Só que você encabula. Essa pergunta desmontou tudo. Não. Volte a pergunta para transferir a pressão de volta. Pode ir. Qual que é o estacionamento? Do lado? Ah, não, do lado está em casa. Pablo, só avisar lá. Pode fazer a pergunta? Pode, essa já é a segunda. Com toda humildade, todos nós sabemos que você é um homem de bom coração, certo? E nós aqui queremos o melhor dessa terra. O que te impede de dar um curso de graça aqui do pior ano da sua vida para nós? O que me impede? Nada me impede. Olha ele, nada me impede. O que você acha que pode estar me impedindo? Olha lá. Eu não dei, não. Eu falei que nada me impede. Você está vendo coisa aí na sua cabeça. Não, não ganhou. Não, você ganhou? Eu não ganhei. Ó, presta atenção. Isso é espírito de confusão que vocês estão criando aí. Ó, o que ele perguntou? O que que te impede? O que que impede? O que que impede? Falei nada. Nada me impede. Não, mas não está me impedindo. O que que te impede? Essa não é a pergunta. Você chegou batendo na lata. Eu vou te tirar e acabou. O que nós precisamos fazer para ganhar, então? O pior Por que ano da você sua acha vida? que precisa ganhar se você está numa experiência monstruosa de 3 dias comigo que o povo do pior ano não está? Você está. O pior ano é pesado mesmo, né? Sabe o que acontece? Você chegou e a sua pergunta foi direto no ponto. E quando você vem dando um cruzado, você vai tomar um jab. É ao contrário. É ao contrário. Quem está no pior ano, o dinheiro que a pessoa pagou no pior ano, eu descontei integralmente para ela entrar no MEDP. É ao contrário. Mas sabe o que acontece? Eu gosto disso, porque você está treinando. Qual que é o nosso problema? A gente nem quer treinar. Você acabou de quebrar a cara e entender que você foi igualzinho aquela hora que você pediu o negócio da Porsche. Quando você entra e vai fazer um negócio desse, o que acontece? Você já deu, você foi de 100 a 0 em 3 segundos, só frenada. Tem que arrodear. Fazer uma pergunta para não revelar a intenção de cara, porque você já não toma na lataria já. Vocês pegaram ou não? Mindfulness tem que estudar e praticar. Dicotomia é uma boa estratégia. Anota aí. Essa é uma ferramenta para fazer pergunta. Dicotomia. Dicotomia é abrir 2 opções ruins para a pessoa escolher a menos pior. É uma grande técnica, inclusive. Não, mas não está rolando. Se quiser, vamos lá, ué. Mas é bom você saber que ganhou, assim, que você está crescendo na sua cabeça. Se quiser ir para o rachinha, que não sai uma resposta. Aí você vai ganhar o que aqui no MEDP? Só pergunta. Não. Hã? Foi. Vai, quem está com o microfone? Vai. Pablo, você nunca se entendia com o jogo? Senhora? Você nunca se entendia com o jogo? Entendia com o quê? Com o jogo. Qual o jogo? Da vida, com essa... Ah, não. Deixa eu te explicar. Tédio faz bem. Vamos tratar isso aqui, que é bom você falar isso. Fala todo mundo assim, o tédio faz bem. O tédio significa que você está numa atividade e você está passando mais tempo do que deveria nela. Só isso. Esse é tédio. Anota o drive do tédio. Ah, eu estou entediado. Você não entendeu como tracionar a atividade. Você está ficando mais lento no processo. Isso é tédio. A geração de hoje é anti-tédio. Isso é ruim para eles. Por quê? Você está aqui na atividade, não consigo mais ficar aqui, estou desacelerado nela. Pega o celular. Aí cata o celular e fica lá. Aí meus filhos pequenos falam assim, eu estou com tédio. Eu falei, essa geração não dá conta de sentir tédio, vocês vão ficar com esse negócio. Ou vocês tracionam para criar uma transição para outra atividade, ou então vocês vão ficar aí. Só que o que eles querem? Fuga do tédio. Vai dar tédio quando a tarefa é longa demais, você não dá conta de quebrar ela, reparti-la. Vai dar tédio. Por isso tem que ter micro resultados e tem que ter todo o tempo comemoração desses micro resultados.